Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, fazendo uma breve revisão sobre os assuntos que a gente vem estudando nas últimas semanas. A gente tem falado bastante sobre a relação que existe entre temperatura e calor. Ainda que sejam grandezas distintas, existe uma relação entre elas. Por quê? Quando um corpo recebe calor, uma das consequências que podem acontecer é que haja uma mudança na temperatura deste corpo. E aí, o calor responsável para que haja uma mudança na temperatura dos corpos, nós chamamos de calor sensível. Então, o calor sensível é o calor responsável para que um corpo, ao receber, venha mudar a sua temperatura. Discutimos longamente na videoaula que eu preparei para vocês que há fatores que influenciam nesse calor sensível, ou seja, a quantidade de calor que o corpo recebe está relacionado com alguns fatores, que é a variação da temperatura. Isso é bem lógico. Imagine que você quer fazer com que o corpo vá de 10 graus Celsius a 20. Vai necessitar de calor. Se você quer que ele vá de 10 a 50, a quantidade de calor necessário vai ser muito maior, já que você quer atingir uma variação também maior. Quando você tem corpos com massas diferentes, aquele que tem maior massa vai necessitar de uma quantidade de calor maior. E por fim, a gente viu que substâncias diferentes possuem quantidade de calor também diferente. Ou seja, se eu tiver água e óleo, a quantidade de calor necessária em ambas as situações será diferente, porque são substâncias diferentes. E aí, a substância de um corpo está intimamente relacionada a uma grandeza física que conhecemos como calor específico. Então, a gente vai deixar de se referir como substância do corpo, mas agora falar como calor específico. E o que é esse calor específico? Quando a gente fala em calor específico, a gente quer dizer o quê? A quantidade de calor necessário para que uma unidade de massa, que unidade é essa? Pode ser 1 grama de massa, 1 quilograma de massa, 1 tonelada, ou seja, quero uma unidade, não é 2, não é 3, não é 4, é uma unidade. Uma unidade de massa, ao receber ou perder calor, venha sofrer uma variação de uma unidade de temperatura, ou seja, 1 grau Celsius, 1 Fahrenheit, unidades de temperaturas das quais existem. E aí, por exemplo, eu tenho substâncias diferentes, tá certo? Eu tenho aqui 1 quilo de batata, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, e eu coloco eles para cozinhar. A gente sabe que essas substâncias vão necessitar de uma quantidade de calor diferente. Então, cada substância dessa possui um calor específico, ou seja, um calor necessário para que uma unidade de massa dele venha a sofrer uma variação de temperatura de uma unidade, tá certo? E aí isso daí é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente vai para a praia, né, esse lugar que algumas pessoas gostam, não sei porquê, mas quando a gente vai para a praia, a gente nota, sei lá, 10 horas da manhã, que a areia está muito quente, enquanto a água não está tão quente assim. E aí a gente sabe que basicamente eles estão recebendo a mesma quantidade de calor vinda do sol, mas um tem um aumento de temperatura muito alto, tanto que a gente algumas vezes é insuportável a gente andar descalço, já a água não. Então, o que acontece? O calor específico da água é muito maior do que o calor específico da areia. Então, a água necessita de mais calor para que venha mudar a sua temperatura. Ou seja, a água ela tem uma inércia, uma dificuldade muito grande na sua mudança de temperatura. E isso está relacionado com o calor específico. Aí tem um detalhe interessante. O corpo que tem dificuldade de aumentar a temperatura também terá dificuldade em perder temperatura. É tanto que quando a gente vai para a praia à noite, já é o contrário. A gente sente a areia está fria, enquanto a água do mar está morna. Isso porque o calor específico da água sendo grande dificulta tanto a água ganhar calor quanto perder calor.
E é graças a isso, basicamente não, é graças a isso que os pescadores, quando eles costumam ir pescar, normalmente eles vão à noite para aproveitar a brisa que sai da areia em direção ao mar e sempre retornam pela manhã, aproveitando a brisa que vem do mar em direção à praia, chamadas correntes marítimas, devido às correntes de convecção, tá certo? Então, a partir disso, vamos à primeira questão. A primeira questão é o seguinte: em uma aula prática de termologia, o professor realizou a demonstração a seguir. Primeiro, colocou massas iguais de água e óleo à mesma temperatura. Então, vamos dizer que ele pegou 1 kg de água. Não é comum a gente falar isso, mas todo o corpo tem massa. Se tem massa, pode chegar a 1 kg. Bom, então ele pegou 1 kg de água e 1 kg de óleo, ou seja, massas iguais e a mesma temperatura. Vamos dizer que ambos estão a 20 graus Celsius, respectivamente em 2 recipientes de vidro Pirex, olha aí, sofisticado, isolado termicamente em suas laterais e respectivas partes superiores. Isso é para evitar que o corpo venha a perder calor para o meio externo, ou seja, todo o calor que ele receber, ele não vai perder, vai ficar só ali na substância. Aí, para medir, né, a temperatura, ele pegou 2 termômetros idênticos e colocou um em cada recipiente. Em seguida, irmãos e irmãs, ele colocou esses recipientes sobre uma chapa quente. Passando algum tempo, o professor mostrou para seus alunos que o termômetro do recipiente do óleo, olha aí, recipiente com óleo, exibia um valor de temperatura maior que o do recipiente com água, conforme ilustrado na figura abaixo. Cadê essa figura? Vamos lá. Está aí a figura, pessoal. Então vamos analisar aqui. Considerando que a água e o óleo receberam a mesma quantidade de calor da chapa quente, é correto afirmar que a temperatura do óleo era mais alta porque item A, condutividade térmica, item B, condutividade térmica, item C, calor latente, item D, calor específico. Vamos analisar cada um deles. Condutividade térmica se refere à transferência de calor de um corpo para outro devido ao meio material. Como assim? A gente sabe que se eu tiver uma barra de ferro e for lá mexer no fogo, boto lá a barra de ferro no fogo, ela vai esquentar muito mais rápido do que se a gente colocar um pedaço de madeira. A gente sabe que os metais eles transferem calor muito melhor do que, por exemplo, o isopor. Então, a condutividade térmica está relacionada com a facilidade que o material tem em conduzir calor de um lugar para o outro. Calor latente refere-se sim a uma quantidade de calor que o corpo deve receber, mas não para aumentar ou diminuir a temperatura, mas sim para mudar de fase, que não é o caso aqui. A gente está falando em mudança de temperatura. E aí temos o item D. O calor específico da água é maior do que o do óleo. Como assim? Ora, se a água não esquentou tanto quanto o óleo, significa que ela teve mais dificuldade para aquecer. Então, vai ser necessário para a água, para chegar ao nível do óleo, mais calor. Se necessita de mais calor para a água, significa que o seu calor específico vai ser o quê? Maior ou menor? Evidentemente que não vai poder ser menor, tá certo? Então, dá para ter uma ideia aí de qual é o item correto. Vamos à questão de número 2. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e, consequentemente, os danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração em que um fluido arrefecedor, oh, que nome lindo, com propriedades especiais circula pelo interior do motor,
absorvendo calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Então, existe um material, né, chique aí, arrefecedor, que vai absorver o calor do motor, que vai absorver o calor do sistema do carro como um todo, para que não haja um superaquecimento e venha danificar o carro. Esse material ele necessita de quê? Qual a propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir o seu objetivo com maior eficiência? Então, a gente não está falando aí de mudança de fase. A gente está falando de quê? Está falando de um corpo que vai necessitar receber calor para que retire esse calor dos outros lugares. Por exemplo, eu tenho um motor. Se eu não tiver ali uma substância que absorva muito esse calor, facilmente o motor vai se danificar. Então, eu necessito de uma substância que receba muito, muito calor. Só que se a substância for, por exemplo, um pedaço de ferro, rapidinho o pedaço de ferro também vai esquentar. Então, eu tenho que ter uma substância que precise de muito calor e tenha dificuldade no aumento da temperatura. Então, essa substância vai ter como característica o quê? Baixa condutividade térmica? Não estamos falando disso. Baixa temperatura de ebulição? Ebulição, pessoal, se refere à mudança do estado líquido para o estado gasoso. Imagine você colocar água ali e você ter que facilmente, o álcool, por exemplo, que tem uma temperatura de ebulição muito baixa, e rapidamente evaporar. Então, aquela substância que eu coloquei ali, no instante se perderia. Então, não pode ser isso também. Coeficiente de dilatação térmica. Dilatação térmica significa uma mudança no tamanho do corpo. E não é definitivamente o que a gente quer aqui. Calor latente, como falei, não tem mudança de fase. Então, o que é que vai nos sobrar aí? Tá certo? Então, para concluir, eu peço a vocês que dêem uma lida bastante no que a gente vem estudando sobre calorimetria, sobre o que se faz necessário para que um corpo tenha uma mudança de temperatura, o que é esse calor específico, o que é, se eu tenho um calor específico alto, significa que eu vou necessitar de mais calor ou menos calor. Então, dê uma analisada bastante sobre isso, tentem buscar essas questões. Eu acho que eu fiz alguma alteração, um ou outro, para que não seja tão fácil vocês encontrarem assim na internet, mas não é muita coisa não. Então, acho que facilmente vocês conseguem resolver essas questões, mas o mais importante não é isso, é vocês entenderem os conceitos que aqui foi discutido. Beleza? Valeu, bons estudos, fiquem em casa.